Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Uma das coisas que eu gostaria que estivesse acontecendo, que esteja acontecendo, quando a igreja for arrebatada, é a sala de Deus, com os querubins e serafins, com os seres viventes, com os 24 anciãos, e com todos aqueles que já foram. Eu gostaria de chegar no exato momento em que a eternidade está dizendo isso. Tu és santo, tu és santo. Quando a gente levanta, quando a gente se levantar amanhã, a gente vai olhar pelas janelas da nossa casa, pelas janelas do carro, pela janela dos ônibus, e a gente vai ver uma terra cheia de notícias ruins. A gente vai ver perspectivas humanas se manifestando. A gente vai receber os impactos ainda dessa enfermidade. Talvez por causa dessas notícias a gente tenha até uma freada. Talvez aquilo que a gente vai planejar fazer durante a semana, por causa das notícias dos jornais amanhã, das TVs, faça você pegar aquilo que você planejou e guardar, dizendo assim, não é para essa semana, é um pouquinho mais para frente. E a gente toma essas decisões porque nós nos movemos, nós caminhamos, nós planejamos por todos os argumentos dos homens, quando na verdade, se nós nos ligássemos ao céu, a gente saberia que nesse exato momento dos céus está saindo uma palavra: a terra está cheia da glória do Senhor. Amanhã pode ser o dia da sua cura. Amanhã pode ser o dia do milagre que você precisa. Amanhã pode ser o dia da salvação do seu filho, da sua filha. Amanhã pode ser o dia que o seu marido ou a sua esposa vai se acabar, vai dizer, chega dessas coisas desse mundo, vou entregar. Amanhã pode ser um dia que Deus separou para fazer um grande milagre. Sabe por quê? Porque a terra, segundo o céu, está cheia da glória do Eterno. Talvez durante a semana você possa ter um exame marcado, um diagnóstico para receber, e o seu coração já está acelerado, porque você ainda nem sabe o que vão dizer, mas o seu coração acelerou, porque uma taxa pode estar assim ou assado, e aí você vai se mover pelas coisas dos homens. Mas se você amanhã se levantar e se lembrar que toda a terra está cheia da glória de Deus, tudo vai ficar diferente. O que eu e você precisamos é nada mais, nada menos do que as experiências com Deus, porque são elas que fazem toda a diferença nas nossas vidas. As experiências com Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel. Obrigado, os músicos. Júnior, fica aí para mim, tá? Por favor, os músicos não vão muito longe. Já já a gente volta. Primeiro livro do profeta Samuel. Pode ficar nessa música aí mesmo, tá, Júnior? Primeiro Samuel 17, a partir do verso de número 32. Talvez você que veio pela manhã, ou nos assistiu pela manhã, vai pensar assim: pastor, tu vai pregar a mesma palavra. A lenha é a mesma, mas o fogo é sempre diferente.
A lenha é a mesma, mas o fogo é sempre diferente. Sempre Deus age de uma forma diferente. Amém? Ele é um Deus vivo e a gente... 1 Samuel 17, verso 32 diz assim: disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, porque o teu servo irá e lutará com ele. Então Saul respondeu dizendo: você não tem condições de lutar, de enfrentar esse filisteu, em algumas traduções esse gigante, porque você ainda é um menino, um rapaz, um rapazola, e ele é guerreiro, matador, desde a mocidade. Davi, entretanto, olhando para Saul, lhe disse: o teu servo toma conta das ovelhas do seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca, e quando se vira contra mim, eu ainda pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Diante dessa afirmativa, Saul disse para Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. Mesmo de longe, né? Mesmo de longe, olha para alguém de longe e diz assim, ó: vá, e que o Senhor seja contigo. Amém? Aponta para alguém aí, diga, olha para alguém, diga assim, diga para ele assim, ó: eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Vá, e que o Senhor seja contigo. Aleluia. Quem tem que matar algum gigante essa semana aqui, levanta a tua mão. Quem tem que enfrentar alguma luta, fica com a sua mão levantada. Vá, porque o Senhor será contigo. Quem toma posse dessa palavra, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Eu estou te dizendo que a palavra começa diferente. Antes de eu dar continuidade, as inscrições para o culto de quarta-feira estarão abertas. A partir dessa quarta, os cultos de quarta serão presenciais também. Então hoje já estarão abertas. Quarta-feira já estará aberto. Domingo de manhã, 8h30, 10h30, 18h30. E no sábado é o terceiro sábado do mês. E o que tem no terceiro sábado do mês? O que tem? Mulheres, às 8h30 é o café. Vai ter café? Não, 9 horas direto. E sábado vai ser presencial também. Pastora Zeli vai estar pregando. Amém? Então, meu irmão, René Plácido do Manais, as inscrições vão estar abertas. Lembrando, nós temos 90 lugares. Então, mulherada, Marcelo vai liberar os cultos. Agora, por favor, se você fizer a sua inscrição, a gente não tem como tirar, ok? Eu não tenho como tirar a inscrição. Então você faz a inscrição se você tiver certeza que você vai estar aqui. Faz a sua inscrição, sábado 9h30, louvor ao vivo, presencial, pastora Zeli presencial e mulherada presencial aqui também. Amém? Essa história que a gente conhece de có e salteado, a história de Davi e Golias, é uma história que todos nós um dia, diante de alguma situação, já nos sentimos como Davi enfrentando um Golias. Quando jovem, nós vamos fazer uma prova, e aí a gente se sente tão fraquinho como Davi, e olha para a prova e diz que a prova é um Golias, e a gente sai com aprovação e diga assim: Davi venceu Golias. Se a gente vai enfrentar qualquer tipo de problema,
E esse problema é muito grande. A gente sempre se lembra que aquele menininho bem pequenininho, magrinho, com as perninhas bambinhas, né? Com o joelhinho, aquele joelhinho, Davi venceu Golias. Só que se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que essa história de Davi e Golias nunca foi somente sobre Davi e Golias, Paulo. Essa história nunca foi somente sobre Davi e Golias. Essa história, na verdade, ela é muito mais sobre focar em Deus ou focar nos problemas. Esse é o título da mensagem. Nunca foi apenas sobre Davi e Golias, mas sempre foi sobre focar em Deus ou focar nos seus gigantes. E anota a primeira frase que eu vou liberar nessa noite, meu irmão. Vai chegar uma hora, presta atenção nisso. Vai chegar uma hora na sua vida que as suas experiências com Deus farão toda a diferença na hora de você enfrentar as suas guerras. Ao invés das posições ou dos status, dos likes que nós recebemos nas nossas postagens, ao invés de nós estarmos preocupados se as pessoas estão aprovando ou não aquilo que escrevemos, nós precisamos buscar experiências com Deus, porque são essas experiências, lá no profundo, que vão nos fortalecer na hora das nossas maiores batalhas. Enquanto tem muita gente por aí preocupada com um monte de coisa, enquanto tinha muito soldado, essa não estava de manhã, mas eu vou falar. Enquanto tinha muito soldado que ia no ribeiro beber água e ver se pelo reflexo da água, rapaz, estou com a cara meio abatida. Davi ia lá procurar pedra para derrubar gigante. Enquanto tem muita gente preocupado com a sua aparência, com a sua aprovação, Davi está no riacho procurando pedra para derrubar gigante. Ei, são as suas experiências que vão fazer diferença na hora que você enfrentar o gigante. Quem está começando a entender o que Deus está falando, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Dá um aplauso a Ele, aleluia! Essa história, meu irmão, é uma história que fala dos gigantes que todos os dias estão rosnando nos nossos ouvidos. Gigantes que todos os dias nos afrontam, nos intimidam com palavras assustadoras. Gigantes que nos amedrontam. E gigantes não são pessoas, amém? Gigantes são situações, não são pessoas. Pessoas são pessoas. Gigantes são gigantes. Os gigantes são aquelas batalhas que nós enfrentamos, que muitas das vezes você quer avançar e não consegue, porque tem uma mão gigantesca no teu peito dizendo assim: não vai sair daqui, não há como resolver isso. São palavras que nos fazem pensar em entregar os pontos quando as guerras se levantam. É quando o medo se aproxima, é quando o sentimento de incapacidade nos ronda, é quando olhamos e não vemos uma saída, que a voz de Golias parece estar aqui, ó, nos nossos ouvidos, dizendo: acabou, não tem mais jeito, é o teu fim. Naquele dia, no dia que nós lemos esse texto, completavam 40 dias, que a voz do inimigo ecoava no vale e acovardava os homens mais valentes que haviam em Israel. Afinal de contas, eles eram o exército do rei Saul. Não era qualquer um. Para se inscrever no exército tinha que passar por muitos testes, fazer muitas provas. Mas há 40 dias
uma voz ecoava naquele vale e fazia com que os homens mais valentes que havia em Israel se acovardassem, se escondessem atrás de uma pedra. Essa voz que gerava medo, essa voz que gerava pavor, essa voz que gerava sentimento de incapacidade, para algumas pessoas aqui nessa noite, ou para algumas que estão nos assistindo, e para aquelas que vão nos assistir, talvez daqui a um tempo, elas já estão há mais de 40 dias, talvez alguns meses, talvez alguns anos. Por que não ser ousado em dizer que essas vozes te assombram desde o dia que você nasceu? Com palavras de que a tua história familiar não vai mudar, porque você será um herdeiro das maldições que seus avós e que seus pais receberam. Esses sentimentos de que a gente não vai conseguir, que teu pai não conseguiu, que teu avô não conseguiu, que teu bisavô não conseguiu, talvez te assustem todos os dias, quando você pensa em cursar uma faculdade, quando você pensa em dar uma melhorada, quando você pensa em romper com alguns ciclos de alguns vícios, essas vozes dizem: você não, você não. O que aconteceu com eles vai acontecer com você. Mas naquela manhã, no 40º dia, alguém teve coragem para interromper o barulho de medo. Ei, eu acho que você poderia se alegrar nisso. Naquele dia, alguém teve coragem para interromper, para cessar. E eu quero nessa noite, levanta a tua mão aí, meu irmão. Eu quero nessa noite declarar que Deus vai encher o teu coração de coragem para dar um bastas ao dia de afronta na sua vida. Deus vai encher o teu coração de coragem nessa noite para dar um chega, para dar um acabou, para toda palavra de afronta que se levanta contra ti, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira. Quem crê, dá um glória a Deus e um aplauso bem forte ao Senhor. Mas de onde veio a coragem de um menino? De onde veio a coragem desse moleque? De onde veio a coragem desse ruivinho, pastorzinho de ovelhas, o mais novo dos irmãos? De onde veio a coragem desse garoto para enfrentar não apenas aquele gigante que rosnava no vale, mas para enfrentar também a toda a oposição que se levanta contra ele? Porque quando ele olha para os irmãos ali escondidos, quando ele olha para os irmãos acovardados e diz: o que é que vão dar para quem enfrentar esse gigante? E os irmãos disseram assim: deixa de ser presunçoso, moleque. Quem é você? Quem você pensa que é para enfrentar essa situação que nós, preparados, não conseguimos enfrentar? Todo covarde vai querer impedir um corajoso de se levantar para enfrentar um problema. Todo covarde, se você disser assim: olha, Deus falou no meu coração, tem que pedir perdão a alguém, o covarde diz assim: deixa para lá, já passou. Todo covarde, quando você disser assim: eu acho que eu vou cursar uma faculdade, o covarde vai dizer assim: você, tu sabe onde tu nasceu? Te enxerga. Todo aquele que não tem coragem para fazer o que um corajoso tem, vai tentar botar a mão no teu peito e dizer: você não dá. Foi assim que os irmãos medrosos tentaram fazer com Davi. Foi assim que o rei Saul, um covardaço, quase que eu ia falar uma coisa aqui, mas um frouxo, disse para Davi, quando Davi diz assim: meu senhor, deixa comigo que eu resolvo. E o frouxo disse para ele assim:
Você não pode, porque você não fez nenhuma faculdade de luta. Você não fez luta greco-romana. Você não é faixa preta de jiu-jitsu. Ele vai te matar. E é nessa hora que as experiências com Deus geram força onde não tem, gera fé onde não tem, gera esperança onde não tem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. O que gerou coragem para aquele momento de Davi foram as experiências que ele havia tido com Deus. Enquanto todos os covardes falavam sobre Golias, Davi falava sobre Deus. Aleluia. Os covardes vão falar do gigante, mas os corajosos vão falar de Deus. E quanta gente corajosa tem aqui nessa noite. Dá um glória a Deus bem forte. Dá mais um aplauso a Ele. Oh, recantará, baixou, recantará, baixar. Enquanto todo mundo conhecia a fama e a força de Golias, Davi conhecia a maravilhosa graça de Deus. Quem aqui foi alcançado pela graça? Quem aqui conhece o poder da graça de Deus? Enquanto todos tinham pleno conhecimento das estratégias de guerra de Golias, porque Saul diz: olha, ele é guerreiro desde a mocidade. Para Saul saber disso, alguém levou o currículo de Golias para ele. Saul deve ter pensado assim: quem é esse cara aí? Rapidinho alguém trouxe aqui, ó, Golias de Gate, o gigante, mata rindo, mais conhecido em Gate como mata rindo, dedo frouxo. E aí quando Davi aparece, Saul diz assim: você não pode, esse cara aí tem um currículo, ele mata brincando, ele vai te matar. Enquanto todo mundo sabia das estratégias de guerra, Davi conhecia um Deus que dava força para arrancar ovelha da boca de leão e das garras de urso. Irmão, desculpa, eu não sei se você já teve assim a curiosidade, porque quando a gente lê essa história, quando a gente pensa na história de Davi, que arrancou uma ovelha da boca de um leão, o que a gente pensa? A gente pensa que Davi foi lá no leãozinho, falou assim: vou chegar mais perto não, tá? O seu leão, dá a ovelha aqui. Como a gente tira uma bolinha da boca do cachorro, eu tiro uma bolinha da boca do meu cachorro, eu jogo a bolinha para ele, ele pega a bola, eu vou lá, meto o dedo assim na lateral e balança assim e solta. Você já viu como é que um leão, uma leoa, abocanha a sua presa? Você já viu quando ela crava o dente, que o bichinho fica lá assim, aquele olhinho que dá pena? A Bíblia diz que Davi foi lá, abriu a boca do leão. Amém. Ei, você estava na boca do leão quando o Rei dos Reis foi lá, abriu e arrancou a gente de lá. Aleluia! Nós somos ovelhas que fomos arrancados da boca dos leões. A patada de um urso, dizem que é uma das patadas mais violentas que tem no reino animal. O urso anda de quatro, mas já preparou, já leu quando ele fica de pé? Já viu? De pé. A Bíblia diz que Davi arrancou uma ovelha da garra do urso. Não foi pegando a bolinha da boca do totó, foi olhando dentro do olho do urso e dizendo para ele assim: miserável, eu vou arrancar a sua ovelha daí, porque senão vou fazer você de tapete da minha sala. Enquanto todo mundo conhecia as estratégias de guerra de Golias,
Davi tinha relacionamento com Deus, de batalhas, que eu tenho absoluta certeza que Golias jamais encararia. Talvez o seu erro, talvez o nosso erro, seja em sermos mais especialistas nos nossos inimigos, de sermos mais especialistas nas guerras, do que mais íntimos de Deus. Quantos aqui creem que Deus tem uma história de vitória para a sua vida? Levanta a tua mão e diga assim: Deus, eu preciso te ouvir. Diga: Deus tem uma história de vitória da minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito séria. A sua história de vitória só vai começar a ser escrita quando o lápis parar de escrever sobre os seus inimigos e começar a escrever mais de Deus e dos seus livramentos. Quando a falta de experiências com Deus, sobra medo para você enfrentar as suas guerras. Quando a falta de relacionamento meu com Deus, vai sobrar medo quando a guerra se levantar. Ninguém, presta atenção, ninguém, Ricardo, até Davi chegar, falou sobre Deus naquele vale. Ninguém, Diácono Edson, até Davi chegar, falou sobre Deus naquele vale. Naquele vale só se falava no tamanho da cabeça do gigante, no tamanho da lança do gigante, no tamanho do escudo do gigante. Só se falava que o gigante era matador, só se falava isso e aquilo sobre o gigante. Davi chegou e disse: hoje mesmo o Senhor dos Exércitos vai colocar a tua cabeça na minha mão. Xaraba canta, araba, xere, araba. Quem tem experiências com Deus, vê o que ninguém vê e se recusa a enxergar como os outros enxergam. Também o que esperar de Saul? Um rei que governa sem a presença de Deus? Vai saber o que sobre Deus? O que Saul poderia falar sobre Deus? Só as histórias. Na antiga geração, lembra das gerações? Na geração de Eli, roubaram a arca. Todos os olhos daqueles soldados se voltavam para aquele brutamonte cheio de ódio. Mas Davi era especialista em Deus. Davi era um especialista em Deus. Enquanto os soldados de Saul enxergavam o gigante, Davi enxergava os exércitos do Deus vivo ao seu lado. Você ouviu bem o que eu disse? Davi enxergava os exércitos. Depois dá uma lida lá. Olha o que Saul diz. Perdão, olha o que Golias diz. Será que tem algum homem aí do exército de Saul para me enfrentar? Será que tem alguém aí do exército singular de Saul para me enfrentar? Olha a diferença de quem tem experiência. Hoje mesmo, o Senhor dos exércitos. Que exércitos são esses que Davi está falando? O Senhor é Senhor do exército de Saul. O Senhor é Senhor do exército dos anjos. O Senhor é Senhor dos exércitos dos arcanjos. O Senhor é Senhor dos exércitos das miríades de anjos. Ou seja, quem tem experiência com Deus, sai na janela e não enxerga só um exército no vale. Quem tem experiência com Deus, vê no alto um vale cercado de anjos, porque fazem parte do exército de Deus. Ei, posso te dar uma dica para essa semana? Vou fazer a pergunta de novo. Quantos aqui vão enfrentar um gigante essa semana? Fica com a sua mão levantada. Posso te dar uma dica?
aumente Deus e diminua o tamanho desse gigante. E Deus vai colocar essa cabeça na tua mão. Quem toma posse da glória a Deus, dá mais um aplauso ao Senhor. Aleluia! Eu já vou terminar a mensagem, mas olha que coisa tremenda, olha que coisa fantástica. Davi, quando fala de Golias, fala apenas 2 versículos sobre ele, verso 26 e 36. Depois você lê em casa. Davi, quando vai falar do problema, ele usa 2 versículos apenas, e os 2 versículos são insignificantes. Quem é esse circunciso? Davi está dizendo numa linguagem de hoje, numa linguagem jovial: quem é esse maluco? Quem é esse doido aí? Está doido esse doido? Ele sabe com quem está falando? Por 2 vezes apenas, 2 versículos, Davi se dirige a Golias de forma insignificante. Davi não quis saber quanto pesava a lança dele. Davi não quis saber qual era o tamanho do escudo dele. Davi não quis saber onde ele estudou. Davi não quis saber nada dele. Davi só queria falar sobre Deus. Era uma guerra, e falar sobre o gigante não ia resolver nada. Agora falar sobre Deus. E Davi usa 9 versículos para comentar sobre o Senhor dos exércitos, 9 versículos para engrandecer o Senhor das guerras, 9 versículos para falar sobre o poder de Deus. Meu irmão, na hora da sua guerra, na hora da sua luta, você fala mais em quem? Você fala mais sobre o quê? Você dá mais ibope para o gigante ou dá mais ibope para Deus? Os músicos podem subir. Eu fui mandado embora do banco. Vocês conhecem essa história, mas vou te contar uma outra parte dessa história que vocês ainda não conhecem. Os que estão comigo há muito tempo conhecem, mas tem muita gente nova aqui. Você que nos assiste aí pela internet, deu um pau aqui, né? Mas está voltando. Não falei nada demais. Falei nada demais. E aí, onde é que eu estava? Eu estava demitido, né? Eu estava demitido. E aí eu fiz um monte de planos. O barco passou, eu fui para casa muito mal. Muito mal. Talvez tenha sido uma das primeiras experiências de ser suprido por Deus, de ser cuidado por Deus. Cheguei em casa, olhei para Marisana e falei assim: eu fui mandado embora. Nós tínhamos 2 carrinhos, quer dizer, tínhamos 2 Fusca. Fusca é bom, Fusca é carro. Aí eu falei: a gente vai ter que vender um carro. Ela: é, eu falei: o seu.
Vendi o carrinho dela, era um Fusquinha 74 amarelo. Bom. Bicicletinha aqui, ó. Exercício, academia. Fusca é uma academia, né? E aí Deus começou a um treinamento no deserto de nos suprir. Não houve um dia sequer na nossa vida que a gente reclamou, irmãos. Nem um dia. Eu me lembro que meu pai ia lá com a minha mãe às vezes. Trouxe isso aqui para você. Eu morava do lado da minha sogra, ia lá na minha sogra, comia. Não houve um dia sequer de reclamação. Logo depois consegui um emprego. Foi quando eu comecei a minha trajetória na minha distribuidora de refrigerante. Começamos a trabalhar, abri uma fábrica de refrigerante, tinha um excelente salário, todos os meus planos e projetos foram ressuscitados, os meus planos e os meus projetos foram ressuscitados, até que um dia Deus falou assim, ó, larga tudo, abandona tudo, que eu quero voltar a cuidar de você. Naquele momento, a minha única preocupação era Marisângela e os meus filhos, que já tinham nascido, tanto Júlia quanto Pedro. E uma coisa era eu e ela, outra coisa, agora são 4, né? Quatro bebezinhos. E eu falei, meu Deus. Aí Deus falava no meu coração, eu já não fiz uma vez, por que eu não posso fazer outra? E aí eu cheguei em casa, conversei com ela e disse para ela, Zan, Deus está mandando eu largar tudo, largar esse excelente salário que eu tenho, para eu começar a depender só de você. Ela dava aula, ela era professora de inglês, e ela disse para mim assim, se Deus falou, Ele vai honrar. E foram talvez uns 2 ou 3 meses, irmãos, assim, na provisão de Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava com uma conta de luz no bolso para pagar. Na minha oração, falei, Senhor, essa conta é sua. Eu sou laranja, está no meu nome, mas a conta é sua. Eu não uso nada na minha casa para ver pornografia. A minha casa está cheia de gente, eu vou para lá abençoar os outros vão lá em casa, toma banho de chuveiro. A gente cuida das pessoas, essa conta aqui é sua e eu não tenho dinheiro para pagar. Senhor, o Senhor me disse para largar tudo e depender do Senhor, e adorando. Aí no meio do louvor alguém chega e fala assim, pastor, uma loucura, eu não consigo entender, porque ninguém sabia que a gente tinha largado, ninguém sabia que eu tinha largado meu emprego. Eu, Deus, Marisângela, meus pais e minha sogra. Alguém chegou do meu lado e falou assim, pastor, loucura, eu não sei nem como é que pode, mas eu vou falar para o senhor. Deus disse para mim que só tem uma conta no bolso do teu paletó para pagar. Eu falei assim, disse mesmo, irmão, toma aqui, a tua. Era assim. A gente saía dos cultos, todo dia ia ou para a picanha da pedra, ou para a sopa da posse, ou para o La Doce Vita. Fiquei duro. Falei, Senhor, eu não tenho, mas estou com fome. E não vou me tacar. Hoje eu me taco. Naquela época eu não me tacava não. Hoje eu falo mesmo, me leva para comer. Hoje eu estou sem vergonha. Aí alguém chegava, vamos jantar. Eu falei assim, estou duro. Por minha conta. Falei, ô Jesus. Quando não trazia uma bandeja de lasanha, quando não trazia uma bandeja de salpicão, aqui pastor, estava em casa fazendo, eu sei que só gosta, toma. Eu falei, Jesus maravilhoso é. Oh meu Pai. Hoje eu sei por que Deus fez isso comigo. Porque quando nós viemos para Vila Isabel, tu está pensando que o aluguel de loja aqui é baratinho? Quando nós viemos aqui para Vila Isabel, o aluguel lá da Silva Pinto era 7.500, com uma igreja de 60 membros.
E só a cara da riqueza aí, ó. Cara da riqueza, cara. Quem está com a gente aqui desde a Silva Pinto? Levanta a mão aí. Olha a cara da riqueza aí, ó. Tudo empresário do ramo alimentício, dos outros. 75 mil reais de luva que o chinês, aquele abençoado, aquele corona, me cobrou. E eu disse, eu pago a luva. Paga a luva, paga a luva. Eu falei, Deus, estou maluco. Mas Deus falava assim, eu não já fiz um dia? Sabe o que nos sustentou, meu irmão? Foram as experiências que eu dizia assim, Senhor, a obra é tua, Senhor. Manda recurso. Caímos aqui. Aquele abençoado ali, aquela... Fica de pé aí, Sampaio e Tânia. Esses abençoados aí, eles são corretores de imóveis. Eles faltaram a ceia. Irmãos, faltaram a ceia. Porque Deus falou com eles assim, ó, sai de casa hoje que eu vou dar o terreno da igreja. Pensa que eu já tinha procurado Vila Isabel inteiro terreno e não tinha achado. Aí eles, 5 horas da manhã, olha aí, ó. Olha aí. Enquanto Deus falava com ele, eu estava dormindo. Deus não fala contigo porque tu está dormindo, abençoado. Aí o Sampaio e a Tânia terminou o culto lá na Silva Pinto. Ele chegou assim, quero que o senhor vá comigo ali no lugar agora. Achei o terreno da igreja. Eu falei, achou o terreno da igreja? Achei. Vamos embora. Paramos aqui uma casa velha, irmão. Casa velha. Eu sei que a Lila está assistindo a gente. Lila, eu te amo, mas a casa era velha. Casa velha. Parou para respirar, tomar uma fechada. Olha aí, meu irmão, às vezes as fechadas da vida te levam a lugares especiais de Deus. Descemos do carro. Eu perguntei para a dona da casa, a senhora quer vender a casa? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu compro. Eu nem sabia quanto era, irmão. Depois que eu fui para casa, falei para a pastora, falei, compramos um terreno. Ela é quanto? Eu falei, não sei. Eu sei que a gente comprou. Mas com que dinheiro também? Não sei. Eu peguei uma palavra que o pastor Maninho e pastor Eduardo tinham liberado enquanto eu estava viajando. Pastor Eduardo Dutra falou assim, avisa para o pastor Márcio. Eles nem sabiam que eu estava procurando lugar. Avisa para o pastor Márcio que eu vejo ali na Central do Brasil parado um trem com 12 vagões. Em cada vagão está lotado de ouro, de prata, de pedra preciosa. Isso significa provisão de Deus mês após mês para ele fazer uma grande obra. Depois veio o pastor Maninho e falou assim, olha, eu vejo 12 camelos, os camelos da rainha de Sabá, quando estavam voltando, carregados de ouro, de prata, de pedras preciosas. Avisa que a igreja vai tomar posse de um grande lugar. Aí, meu irmão, eu peguei as experiências que eu tive lá, as pequenas experiências, e hoje nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Quem crê nisso, dá glórias a Deus. Nunca foi sobre Davi e Golias. Sempre foi sobre aonde os meus olhos estão. Seu foco nos gigantes ou seu foco em Deus? Talvez você diga, sentado aí, talvez você que esteja assistindo em casa esteja pensando assim, mas isso não é para mim. Eu não sou merecedor. Pastor, eu sou muito pecador. Irmãos, posso te dizer uma coisa? Quem tem problema com o nosso pecado é o irmão. Deus não tem problema com o pecado, porque Ele lava, Ele apaga, Ele perdoa. Eu estou preparando uma mensagem sobre a mulher samaritana.
Meu irmão, está escrito no texto assim, ó: era necessário Jesus passar por Samaria. Irmãos, nunca foi necessário um judeu passar por Samaria, mas para Jesus era necessário. Me aguarde, ela está no forno, estou assando ela. Depois dessa campanha sobre derrubando Golias, eu vou ministrar ela para você. Nenhum pastor pode pegar sobre isso, nenhum diácono, ok? Só depois de mim. Oh, maravilha. Talvez você diga: pastor, isso não é para mim. Eu não tenho uma boa história, eu não tenho uma boa família, eu não tenho um bom currículo. Nunca foi por merecimento, irmão. Nunca foi porque eu mereço ou porque você merece. Sempre foi por graça. Sempre foi porque Ele olhou para mim, para você e falou assim: vou mudar essa história, e acabou. Vou escrever algo novo, e acabou. Vou restaurar o que está quebrado, e acabou. Vou fazer de novo, e acabou. Sempre foi por causa dele, não por nossa causa. Sempre foi por bondade e por misericórdia. Sempre foi por graça. Eu quero terminar essa palavra nessa noite. Você que está aqui, você que nos assiste, te dizendo uma coisa: ei, seja motivado a buscar experiências com Deus. Ao invés de se preocupar com os likes, ao invés de se preocupar com a aprovação das pessoas, comece a buscar experiências com Deus, porque serão essas experiências que farão toda a diferença na hora das suas lutas. Essa semana faça um teste, jejue, ore, acorde às 5 da manhã, leia a palavra, cante louvores, faça ofertas de gratidão. Essa semana, diminua a sua distância com Deus, se aproxime mais de Deus, deixe a guerra um pouco de lado, se aproxime de Deus. Para de se preocupar com o que você tem que fazer, se aproxime de Deus. Seja um insaciável pela presença do Senhor. Quanto mais te conheço, te quero mais. Quanto mais te desejo, te quero mais. Quanto mais me aproximo, te quero mais. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, e mais, e mais, e cada vez mais, e mais, e mais, e cada vez mais, e muito mais, 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 mais. Comece a escrever o mais rápido possível a tua história de vitória. Se aproxime dele. Se aproxime dele. Faça como o diácono Rafael disse aqui de uma forma poderosa na mensagem. Deixe as suas vontades de lado. Comece a viver o tempo da eternidade, fazendo as vontades de Deus. Amém? Fique de pé.